Amém. Vamos estar entregando a vida do Gustavo, que vai trazer a palavra para a gente, agora nas mãos do Senhor, para que o Espírito Santo continue o movimento, porque só Ele sabe o rumo que Ele está dando para hoje. Então, vamos entregar a vida do Gustavo. Amém. Senhor Deus Pai, muito obrigado mais uma vez por estar em Tua presença, Deus. Muito obrigado por ter nos dado força, muito obrigado por estar nos capacitando, Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo. Entregamos aqui agora a vida do Gustavo, entregamos a palavra, e que não venha ser, papai, como ele, como nós planejamos, mas venha ser como o Teu Espírito move, Espírito Santo. Que possamos ser, Deus, como pessoas que movem conforme o Teu vento, Espírito Santo. Então, te peço que o Senhor tome rumo, te peço que o Senhor atinja cada coração, papai, que esteja faminto, que esteja necessitado por Ti, Deus. Te entrego a vida do Gustavo, te entrego cada coração neste momento. Te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Meus irmãos, eu confesso a todos que eu estou me sentindo esmagado aqui, porque antes de eu vir para aqui, eu estava ali do lado da parede, eu comecei a sentir uma dor nas costas, uma sensação meio esquisita essa semana. Eu acho que fiquei uns 3 dias sem almoçar no trabalho. Tem um dia que eu trabalhei direto, sem nem parar eu acho 2 dias direto, sem nem parar no horário do almoço. E a única coisa que eu lembrava, quando eu não estava almoçando, era a palavra que eu ia trazer esse sábado. E assim, Deus ele tem confirmado, já confirmou essa noite. Vamos estar falando um pouquinho a respeito de Jeremias essa noite. O pastor Thiago já falou um pouco a respeito do exílio aqui, um pouco a respeito de Daniel. E com muita humildade eu peço que os irmãos aí escutem ao servo do Senhor. Gunnar Wigner e Daniel Berg devem estar se revirando no túmulo se eles estivessem me imaginando uma hora dessa, mas peço que vocês olhem para o meu coração e para as palavras que o Espírito Santo vai falar essa noite e não para mim, amém? Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Jeremias. Meus irmãos, quero falar um pouco a respeito dos reinados que houveram na época do exílio, um pouco antes do exílio babilônico e um pouco depois do exílio babilônico. Você pode manter sua Bíblia aí aberta no livro de Jeremias e logo mais a gente vai estar falando do capítulo certinho, ok? Pois bem, houveram vários reinados do mesmo pai para o mesmo filho, até que houve um tio, os Zedequias. O primeiro reinado qual eu vou falar a respeito é o reinado de Manassés. Manassés ele foi um vassalo da Síria. E a Síria ela dominava vários países, vários impérios daquele reinado, daquele tempo, naquele Oriente. Dominava o Egito, dominava todos aqueles países, aqueles impérios cercanos ali, a Judá. E logo após a morte de Manassés, quem reinou foi seu filho Amon. E continuou sendo alguém que não seguia as ordens de Deus, não seguia a lei de Deus, alguém que fazia o contrário, fazia o oposto ao que a lei de Deus propunha. Porém, logo após o reinado de Amon, veio o reinado de Josias. E Josias, indo contra o reinado, o império de seu avô e o reinado de seu pai, ele sim serve a Deus. Ele começou a reinar com 8 anos de idade. E com 8 anos de idade, ele começa já a ser instruído pelos seus administradores ali, e ele é instruído a seguir no caminho de Deus, e certo é que ele obedece. E a palavra de Deus vai dizer o seguinte no livro de 2 Reis: nunca houve rei sobre Judá como Josias. Após Josias, reinou Joaquim, o filho dele, que assim como seu avô e seu bisavô, ele também reinou, exatamente indo contra os princípios de Deus, os princípios da lei de Deus. Até que Joaquim ele é morto, e então vem a reinar Zedequias. E Zedequias, assim como Manassés era, ele também foi um vassalo. Mas dessa vez ele não é um vassalo dos assírios, ele é um vassalo dos babilônicos. E eu quero descrever um pouquinho o que era um vassalo. Vassalo era uma pessoa que ela tinha que fazer um juramento a algum povo, a algum deus, a alguma outra nação, prometendo fidelidade àquilo ou àqueles. Manassés ele foi um vassalo da Síria. Por quê? Porque ele jurou aos deuses dos assírios, ele prometeu fazer a vontade dos assírios. Por que Zedequias ele era um vassalo?
Zedequias ele era um vassalo porque ele prometeu adorar aos deuses babilônicos e se comprometeu a seguir as ordens da Babilônia. Isso era um vassalo naquela época. E só que se a gente for trazer um pouquinho para os dias atuais, o que é ser um vassalo para os dias de hoje, eu creio que muitas das vezes eu estive falando isso aqui na sexta-feira ontem, às vezes se a gente diz, quem aqui não é de Deus? Ninguém vai falar, vai levantar a mão e falar assim, eu não sou de Deus. Agora, quem é de Deus? Quem não é de Deus? Quem é de Deus? Glória a Deus. Pois então, muitas das vezes a gente pode não falar com a nossa boca, mas a gente diz isso com o nosso coração. A gente vem até aqui e fala o seguinte, eu sirvo ao Deus Altíssimo, eu sirvo a Jeová, eu sirvo a Jesus. Mas aí nós temos uma atitude totalmente contrária àquilo que nós dizemos seguir. Às vezes a gente jura com a nossa boca, a gente jura ser um vassalo de Jesus, porém a gente serve o mundo. A gente serve ao dólar, a gente serve ao nosso trabalho, seja lá o que for, mas a gente não é realmente o vassalo de quem a gente deveria ser. Porque Paulo ele diz dessa maneira, às vezes você pode me ouvir falar, mas um vassalo de Cristo? Que palavra ruim para definir uma pessoa que serve Jesus. Paulo dizia o seguinte, eu sou de Cristo um escravo. Então, eu acho que vassalo é uma palavra até muito suave para descrever essa pessoa que segue Jesus. Mas enfim, para falar a respeito de todos esses reis e falar a respeito desses impérios, falar a respeito de todos esses vassalos, a gente tem que falar um pouquinho a respeito de Jeremias. E um pouco a respeito do teor da mensagem de Jeremias. Não é igual a palavra do pastor Silvani, igual a palavra que ele trouxe aqui domingo passado. Eu estava brincando, acho que eu falei foi com o Aleph. Cara, eu não gosto de ouvir essas palavras que o pastor dá, não. Porque dá vontade de morrer. Você fica ouvindo a respeito de como vai ser a Nova Jerusalém, você fica ouvindo a respeito de como são as profecias a respeito do novo reino de Deus, e te dá vontade de morrer. Porque você começa a olhar aquilo e você fala, velho, é tão bom, vai ser tão louco aquilo, que você fica com vontade de morrer cada vez mais só para você viver aquilo, para você ver a face de Jesus, para você ver o rio da vida, para você ver a cidade com a luz é o próprio Deus. Começa a dar aquela vontade. Porém, a mensagem de Jeremias é uma mensagem que traz a gente para o arrependimento. Não que as nossas mensagens que nós não pregamos, não sejam. Mas Jeremias está trazendo uma mensagem para um povo que foi exilado. Para um povo que foi feito de senhores e senhoras, eles são feitos escravos. Uma mensagem que era trazida a um povo livre, agora a um povo feito escravos pelos babilônicos, agora sendo obrigados a fazer a vontade dos babilônicos, porque eles foram exilados. E vamos abrir aí em Jeremias, no capítulo 25, no verso 15 ao 19. Jeremias, capítulo 25, verso 15 ao 19. Lá irá dizer o seguinte: porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel, toma das minhas mãos este cálice do vinho do meu furor, e darás a beber dele a todas as nações, as quais eu te enviarei, e as quais eu te enviar, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei por meio delas. Recebi o cálice da mão do Senhor, disse Jeremias, e dei de beber a todas as nações às quais o Senhor tinha me enviado. A Jerusalém, a cidade de Judá, aos seus reis, aos seus príncipes, para fazer deles uma ruína, objeto de espanto, assobio e maldição, como hoje se vê. A Faraó, rei do Egito, e seus servos, aos príncipes e a todo o seu povo, e lá vai bolinha. Porque aqui é uma sequência de todos os outros impérios e todos os outros líderes daquela época, a qual Deus pede que Jeremias derrame da ira dele sobre aquele povo. Então a mensagem de Jeremias não era uma palavra suave, a gente ouve e fala assim, que gostoso, que bacana. A mensagem de Jeremias era uma mensagem que fala assim, cara, ei, isso aí que você está fazendo é errado, velho. Esses vídeos que você está vendo de noite, que você está vendo de madrugada, não tem nada a ver, mano. Esse jogo aí que você está jogando aí, tem nada a ver com nada, velho. Esses filmes de terror que você está assistindo aí no meio da noite, depois você se sente perturbado, isso aí não tem nada a ver com aquilo que eu te ensino na casa de Deus. Isso não tem nada a ver com a palavra que eu estou trazendo para você. Porque às vezes a gente
fica com medo de espiritualizar demais as coisas, mas a gente esquece que há, por uma parte do mundo secular de hoje, de espiritualizar aquilo levando para o lado maligno. E a gente, com esse medo de ser muito legalista, a gente acaba dando lugar para o inimigo nos nossos lares. Mas é isso que eu quero dizer para vocês. Olha, a mensagem de Jeremias ela é uma mensagem de arrependimento. Qual é a mensagem de Jeremias? Uma mensagem de arrependimento. É a mensagem que Jeremias traz àquele povo. E olha, o excesso de mensagens de contemplação faz com que o povo se perca. E o que eu quero usar por contemplação aqui essa noite não é aquela mensagem que você olha, mas uau, que coisa linda, que coisa bonita. Não leva para esse lado. O que eu quero dizer por mensagem de contemplação são aquelas mensagens que você realmente há uma admiração por aquilo que está sendo dito, há uma apreciação por aquilo que está sendo falado, mas aquilo não gera transformação. As mensagens de contemplação que não nos geram transformação faz com que o povo se perca. Eu estive conversando com 2 pessoas no meu trabalho ontem, e eram 2 hispanos, 2 equatorianos. E eu comecei a conversar com eles ali, eles perguntaram se eu era cristão, porque às vezes ele me vem com uma caixinha de som tocando alguns louvores, eu disse que sim. E comecei a conversar com eles. Eles começaram um deles demonstrava muito conhecimento, dizia que lia a Bíblia, mas eu comecei a falar a respeito de algumas profecias do livro de Elias, algumas profecias do livro de Ezequiel. Falei a respeito da guerra de Gog, Magog, e eles começaram a demonstrar muito interesse a respeito daquilo, começaram a demonstrar que eles viam aquilo como uma coisa muito interessante, viam a vinda de Jesus como uma coisa muito interessante. Comecei a falar para eles a respeito das profecias que eles deram a respeito da vinda de Jesus, eles mostravam muito interesse naquilo. E naquele momento eu comecei a pensar, as mensagens que somente trazem contemplação não geram transformação. E por quê? Porque eles estavam contemplando com muito fervor aquilo que eu estava trazendo. Mas eles não estavam gerando algo neles que eles viessem a dizer, eu tenho que parar com isso que eu estou fazendo. Eu tenho que mudar meu tipo de vida. Então, passando um pouco tempo, o patrão deles chegaram lá no trabalho, o teor da conversa mudou totalmente, eles pararam de falar a respeito daquilo, começaram a falar outras coisas. Sexta-feira é dia, né? É dia de tomar honra, não sei o que lá. Começou a ser o teor da conversa deles. Então, assim, aí eu lembrei novamente da palavra de Deus. Diz o seguinte, não jogar as pérolas aos porcos. Meu irmão, saiba discernir quando você está jogando pérolas aos porcos e não. Se você está realizando na sua cabeça que você está trazendo mensagem demais de contemplação, comece a trazer mais mensagens de arrependimento. Ao invés de você dar uma mensagem que confirme aquilo que aquela pessoa já sabe, traga para ela uma mensagem de arrependimento. Todos nós sabemos que se nós morremos sem, que a gente não deve viver uma vida sem Cristo. Mas são poucos que sabem para onde a gente vai e quais são os castigos de viver uma vida sem Cristo. O pior do inferno não é o castigo. O pior do inferno é o sofrimento. O pior do inferno é que vai ser uma eternidade inteira sem a presença de Deus. Eu acho que todo mundo sabe aqui que o frio não existe, né? O que existe é a ausência do calor. Ou seja, o inferno, apesar de todo sofrimento, apesar de toda dor, o pior do inferno é a ausência da presença de Deus. Porque eles vão saber que, por mais que eles gritem, por mais que eles clamem, Deus não vai socorrer eles. Então, que a gente possa trazer mais mensagens de arrependimento, menos mensagens de contemplação. Quando Jeremias ele fala a respeito desse cálice, ele diz o seguinte, olha, porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel, toma da minha mão este cálice do vinho do meu furor e dará a beber deles a todas as nações. A gente tem 2 opções, ou a gente pode beber do cálice da ira de Deus, ou a gente pode beber do cálice do sangue de Cristo. Eu fiz uma correlação essa semana, estava falando com o Rafa, com a Alice, falei com a Camille. É muito interessante se você for parar para pensar. No capítulo 25 de Jeremias, Deus diz o seguinte, dá a eles de beber do cálice da minha ira. E Cristo no jardim de Getsemane, ele diz o seguinte, se possível, passa de mim esse cálice. O cálice da ira de Deus. Porém, quando a gente faz a leitura da Santa Ceia lá no livro de Mateus, Cristo fala o seguinte,
coma do meu pão, que é o meu corpo, faça memória de mim, tome do meu cálice. Pois bem, que cálice é esse que Jesus ele nos oferece hoje? É o cálice do sangue dele. É como se Cristo na cruz do Calvário ele estivesse literalmente tomando da ira de Deus. E quando aquele soldado vem com aquela lança entrando aqui nas costelas dele, é como se ele estivesse pegando outro cálice e derramando do sangue dele para nos dar de beber. Mas esse sangue que foi derramado pela ira de Deus, agora ele é derramado para gerar vida. Então Cristo está dizendo para nós essa noite: toma do meu cálice. Tome do cálice do amor de Deus, ao contrário do cálice da ira do Cordeiro. A carta de Jeremias, ela, no capítulo de número 29, ela nos apresenta algo muito interessante. Queria que todos abrissem em Jeremias, capítulo 29, a partir do verso 4. E como eu já disse, o teor da mensagem de Jeremias, ela parece ser muito algo muito pesado. Pode parecer que está nos apresentando algo muito pesado. E quando a gente vai ler Jeremias no capítulo 29, a gente vai do verso 4 ao 14, a gente pensa assim, isso não bate muito com o tipo de mensagem que Jeremias trazia àquele povo. Isso não bate muito com o teor da mensagem de Jeremias. Mas aí quando você vai ler, a partir do verso 4, você vê o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos. Tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desertei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz. Mas que mensagem é essa? Que no meio daquela ira toda, que no meio de todo aquele suposto rancor, Deus ele começa dando uma palavra de esperança àquele povo. Porque não é somente nisso que se baseia a palavra que Deus dá a Jeremias. E ele começa a edificar casas e habitar nelas, plantar pomares e comer o seu fruto. Verso 7. Procurai a paz da cidade para onde vos desertei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz. Deus ele começa a pedir àquele povo uma coisa que para nós é muito complicada. Aquele povo que te tirou da sua cidade, ore pela paz da cidade que você está. Deus ele pede que eles comecem a orar pela paz daqueles que tiraram ele das suas casas, daqueles que ao invés de manterem eles senhores, agora os fazem escravos. Deus pede que ele venha manter a paz daquele lugar. E às vezes quando alguém faz um mal a nós, a gente simplesmente quer começar a esquecer aquela pessoa, fica com raiva daquela pessoa. Deus ele pede que a gente venha fazer o oposto aqui. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dê ouvidos aos vossos sonhadores que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome e não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei a todas as nações de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Então, Deus ele começou a dar uma mensagem de esperança para aquele povo. Ele exerceu o juízo. Ele disse: pelo que vocês estão fazendo aos deuses que vocês estão adorando, vocês estão recebendo a punição que merece. Mas se você se voltar para mim, se você me buscar, serei achado de vós, diz o Senhor. Deus ele traz uma mensagem de esperança. Se nós nos arrependermos, começarmos a olhar para trás, para onde nós caímos e nos levantarmos outra vez, Deus ele diz que nós seremos achados dele, seremos achados nele. Então, meu irmão, eu quero te convidar essa noite que a gente venha ser achado de Deus essa noite, que a gente venha achar a Deus essa noite.
Uma coisa interessante a respeito do livro de Josias é que no livro de 2 Reis, nessa descendência ele foi o único de seus pais, de seus antecessores que haviam adorado a Deus verdadeiramente, como ele não houve nenhum outro. Ele promoveu uma reforma no templo, porque o templo já havia sido destruído, as cidades tinham sido destruídas pelos assírios, e ele promove uma reforma no templo. Alguém sabe qual o livro que ele achou ali dentro daquele templo, fazendo a reforma? O livro da lei. E ali vai dizer o seguinte, em 2 Reis: por muito tempo ele havia sido esquecido. Muitos de nós acabamos esquecendo muitas vezes do livro da lei. Quero que vocês me falem o que é isso aqui, ó. Os jovens. Quem sabe o que é isso? Vai, me fala, Gabriel? Cristiano? Nicolas? Mais alguém quer falar aí? Mapa do GTA? Quem sabe o que é isso? Levantar a mão. Não, vocês também sabem. Tem muita gente que sabe aí que não está levantando a mão. Os mais jovens sabem que mapa é esse. Por que eu trouxe isso aqui essa noite? Porque eu estava lá em casa e quando eu estava lendo a respeito sobre Josias ter encontrado o livro da lei perdido dentro do templo, isso pode acontecer muitas vezes com a gente. Por quê? Porque a gente foca tanto em outras coisas, a gente foca tanto nisso, que a gente se esquece que existe o livro da lei. A gente se esquece que existe um livro que pode trazer todas as nossas respostas. A gente esquece que tem um livro que pode trazer prazer para a gente, que a gente pode encontrar prazer nesse livro, que a gente pode encontrar paz nesse livro. Para os que não sabem o que é esse mapa aqui, esse aqui é o mapa de um jogo. E é um jogo que muitos de nós jogamos desde a nossa infância, ele ficou muito famoso. E às vezes a gente acaba focando tanto em outras coisas. Quanto tempo a gente não gasta com um jogo desse e esquece de focar na presença de Deus? Meu irmão, o que eu quero te convidar essa noite, a fazer essa noite, eu não estou querendo dizer que você não deve ou não pode jogar. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: você tem um foco, você tem alguma coisa que você deve dar prioridade, e é o reino de Deus. Então, se preciso for, faz isso aqui, ó. E pisa nesse negócio. Se é isso que está te afastando de Deus, manda embora. Se o teu olho te faz pecar, arranca ele. Então, assim, faz alguma coisa a respeito disso. Não somente fique esperando algo acontecer. Não fique esperando Deus e até você vá até Ele, porque a mensagem que Ele traz para você essa noite é o seguinte: serei achado de vós. Muitos de nós, às vezes a gente fala o seguinte: eu quero ser usado por Deus como fulano, eu quero sentir a presença de Deus como fulano. Porém, Deus, Ele disse: sereis achado de vós. Porém, nós temos que buscá-lo de todo o coração. Se nós não buscarmos, nós não seremos achados nele. Então, meus irmãos, se você quer ser achado de Deus, busque a Ele verdadeiramente. Se você quer sentir a presença de Deus, clame a Ele no seu quarto. Peça a Ele que Ele venha até você. Se você quer sentir a presença de Deus, fala com Ele: Deus, me permita sentir somente um pouco da Tua presença. Porque a gente não é nem capaz de receber a palavra de Deus por completo, receber a revelação da presença de quem Ele é por completo nesses corpos, senão a gente desfaleceria, a gente morreria. Então essa é a mensagem que eu tenho para trazer para todos nós essa noite. Amém? Que a gente possa ser vassalo de Cristo, que a gente possa relembrar de verdade quem Ele é, quem Ele foi e quem Ele será conosco nos céus. Amém. Por tudo que Tu tens feito em nosso meio, meu Jesus, estamos lhe agradecidos. Perdoa-nos todos os nossos erros, ó Pai amado. A Tua palavra eu entrego aqui essa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja, amém, igreja. Às vezes a gente